Oi, gente, esse vídeo é pra você. Eu vi a sua cara assim, chorando já no início do ano. Minha amiga, frustrado aí, porque você quer férias, você quer fazer obra em casa, você quer sua casa própria, você quer aquela viagem dos sonhos, você quer conquistar algum bem, um carro, passar num concurso. Eu não sei qual é o seu sonho. Mas esse vídeo é para você. Não fique frustrado se o ano que passou, nada disso que você queria aconteceu, ou então se você já está lutando isso por anos. Foi pensando em você, em oração, que o Senhor ministrou meu coração e Ele falou: Gisele, compartilhe a sua história, um pedacinho, um trechinho da sua história, quando eu frustrei os seus planos, e aí eu te dei algo muito melhor, muito maior do que aquilo que você tinha planejado. Se você quer saber dessa história, então fica comigo até o final desse vídeo. Que todo aquele sentimento de culpa, de procrastinação, de sonhos que não se realizam, do tempo que passa e nada acontece, e do orçamento que está bem apertado, então tudo isso vai ser lançado fora e você vai viver em novidade de vida. Eu prometi a vocês e vou contar a história, mas antes dessa história eu quero te dizer uma coisa. Tudo isso que a gente anseia no âmbito material, isso é fenomenal. Deus, quer que nós tenhamos, a alegria de viver. Mas eu tenho que te falar uma coisa. Não adianta o nosso coração estar só nas coisas desse mundo, se limitar às coisas desse mundo, porque a palavra do Senhor diz que aquele que limita o seu coração nas coisas desse mundo é o mais miserável que existe. Sabe por que eu tô falando isso? Porque além da palavra me garantir isso, aqui, a nossa vida aqui na Terra é só um trechinho, é um espaço muito curto de tempo, diante de toda a eternidade que Deus tem para você. Então, eu quero já iniciar falando. Anseie no seu coração, planeje tudo aquilo que teu coração deseja, mas, sobretudo, agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Recebeu essa palavra? Tomou posse dessa palavra? Agora, eu quero ministrar outra palavra também para a gente iniciar essa história. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que, além de planejar tudo, sonhar e colocar no papel todas as coisas, eu também, no natural, sou uma pessoa pensa numa pessoa muito ansiosa. Então, que já teve crises de ansiedade e que por causa disso sofreu várias consequências. Então, isso é algo que eu coloco aos pés do Senhor. E para isso, eu vou meditar com você na palavra que se encontra no livro de 1 Pedro 5, no versículo 6, que diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se eu parasse o vídeo agora mesmo, bastaria você se prostrar diante do Senhor, diante dessa palavra, e eu tenho certeza que se você sofre com algum tipo de ansiedade, se você tem muitos anseios em seu coração que ainda não se concretizaram, e você lançasse aos pés do Senhor essa palavra, o Espírito Santo ministraria fortemente. E assim eu declaro que sobre a sua vida, durante esse vídeo e após você assistir esse vídeo também, o Espírito Santo ministra com poder e grande glória na sua vida. Não só para que as suas metas para esse ano, para daqui a 3, 5, 10 anos se cumpram, mas para que os propósitos do Senhor, que vão muito além dos meus desejos, dos seus desejos, se cumpram na sua vida. Mas vamos lá para a história? Essa história, gente, aconteceu há aproximadamente uns 9 anos atrás. No ano, a gente está em 2021, Aliás, quase 10 anos, gente. Foi no ano de 2011, Eu estava há 7 anos já casada e nos meus planos e do meu esposo, porque nós nos casamos, éramos jovens demais, eu tinha 21 anos, vai fazendo as contas aí, para vocês saberem a minha idade. E nós, planejamos que quando nós tivéssemos 7 anos de casados, nós já teríamos, feito a nossa casinha, não precisava ser a casa dos sonhos, mas que a nossa casa já teria sido construída, Nós já tínhamos uma casa própria, mas era bem pequenininha, que é a casa que meu esposo já morava, e ele morava sozinho. Mas nós alugamos, passamos essa casa posteriormente e quando nós tínhamos 7 anos de casado, isso ainda não tinha acontecido. Nós planejamos também que já estaríamos com um carro, Normalmente, o que um casal deseja, assim que casa? Eu quero casa, quero os móveis da casa, quero um carro e aí eu tenho filhos. Então, no natural, esses foram os nossos planos.
Chegando aos 7 anos de casado, não tínhamos construído a casa que queríamos, né? No terreno onde minha mãe mora, né? Mora até hoje. O carro, nós já tínhamos conquistado o carro, mas o carro, nós tivemos que passar o carro logo. Estávamos a pé, né? Andamos de ônibus para cima e para baixo, mas isso também não era um problema, porque pra gente não tinha tempo ruim. Se a gente tivesse que viajar, se a gente tivesse que se locomover, a gente sempre andou de ônibus, então não era assim dos males o pior. E, por fim, o filho, né, que nós tanto ansiávamos. Na verdade, nós queríamos um casal de gêmeos, sendo que quando eu fui fazer todos os exames que fazia anualmente, né, os exames que todas as mulheres fazem, se você não faz, mulher, por favor, se cuide, cuide da sua saúde, faça todos os seus exames anualmente, regularmente. E aconteceu naquele ano de encontrar a médica 3 miomas intrauterinos. Logo no período que eu gostaria de deixar de tomar o anticoncepcional para que eu engravidasse. Foi aí, gente, que diante dessa notícia que eu recebi, né, recebemos, eu e meu esposo e também minha mãe, que queria muito ser vovó, né? Por minha parte, meu irmão já tinha dado a ela 2 netinhos, mas ela falava: Gisele, você está casada há tanto tempo, ainda não me deu um neto. Então, toda aquela expectativa, né? Quando é que vai ter neto? Quando é que vai ter neto? A gente falou: não, ainda não está no tempo, porque a gente ainda não tinha planejado. E ano algum, eu nunca tive problema algum. E justamente naquele período, recebemos essa notícia que caiu como um balde de água fria na nossa cabeça. E aquilo, como eu compartilhei com vocês, no natural sou uma pessoa muito ansiosa. Mas naquele momento, eu não vi a Gisele, eu vi literalmente a ação do Espírito Santo, que me tranquilizou. E falou ao meu coração, eu compartilhei com meu esposo e minha mãe. O Senhor me direciona a compartilhar somente com vocês. Eu voltei do hospital, né, da clínica, do atendimento, segurando o choro. Sabe quando você sente aquele nó na garganta? E quando eu cheguei em casa, compartilhei, eu desabei. Eu desabei porque eu ansiava muito por ter um filho naquele tempo. Mas o nosso tempo não é o tempo do Senhor. E por isso eu compartilhei com vocês a palavra de 1 Pedro 5:6. Quando a gente muda alguns ciclos, né, faz aniversário, ou tem a virada de ano, muitas expectativas são colocadas. Mas eu quero deixar aqui para vocês, com essa história, 3 erros clássicos que nós cometemos. Nós que somos servos do Senhor. Naquela época, eu já era convertida. Naquela época, eu já dizimava, eu já orava, já buscava a presença de Deus, já tinha tido os meus erros, já tinha tido os meus vacilos, e ali eu falei assim: Senhor, eu já te pedi perdão, sei que já fiz muita coisa errada, mesmo depois de batizada, mas eu já te pedi perdão, o que mais eu tô fazendo de errado para estar sofrendo? Normalmente a gente vem com isso, né? Senhor, o que eu tô fazendo de errado? Isso é bom, porque se você tiver errado em alguma área, Ele vai te consertar. Mas eu quero deixar aqui 3 erros clássicos que nós, como cristãos, como cristãs, servas do Deus vivo, cometemos. O primeiro é não se humilhar diante do Senhor. Quando vem uma notícia ruim, muitas vezes, eu percebo que os cristãos que não recebem de Deus em oração aquilo que tem pedido, né, mesmo se planejando, e aí quem não assistiu o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo desse vídeo, quem não assistiu, né, como você ter as férias dos seus sonhos, como você adquirir aquilo que você tem planejado, você assiste, eu não vou voltar agora nesse assunto, você assiste o vídeo, mas eu quero deixar aqui para você. Quando você recebeu uma notícia, seja de uma enfermidade, seja da sua obra que não vai sair, da sua casa própria que ainda você queria para aquele tempo e ainda não chegou, da reforma da sua casa, da viagem que você queria, e você recebe alguma notícia contrária, você busca em Deus se humilhar diante do Senhor. Se humilhe na presença de Deus e fale ao Senhor: Senhor, o que tu queres de mim? Aqui eu sou tua serva. Muitos vão ao Senhor como se ele fosse o garçom, que a gente senta no restaurante e pede: garçom, eu quero isso. Garçom, eu preciso daquilo. Garçom,
como se Deus estivesse disponível só para te servir. Tem gente que lê a Bíblia como se estivesse lendo revista da Avon, Boticário, que você esfolheia a revista para você fazer pedidos. Mas Deus quer muito mais com você. Deus quer se relacionar contigo, literalmente, Ele sendo o seu pai. E um pai que ama o seu filho, muitas vezes corrige, muitas vezes freia, muitas vezes Deus fala, espera, porque nós não estamos maduros o suficiente, para que nós não venhamos crescer em soberba, porque a soberba ela precede a ruína. Então, o primeiro erro que acontece quando somos frustrados nos nossos próprios planos é a soberba, como se nós merecêssemos o mundo inteiro e somente coisas boas, diferente de Jó, né, que falou, se eu recebo o bem do Senhor, não receberia também o mal? Jó se humilhou, Jó era um homem justo, bom, que se humilhou diante do Senhor. E qual é a reação que eu e você estamos tendo? Essa é a primeira reflexão. Então esse é o primeiro erro clássico e a solução é se humilhar diante do Senhor, né? Então, se quando você receber alguma notícia ruim, o teu coração se encher de soberba como coisa, eu não mereço isso, eu sou filha de Deus, eu faço isso certo, vigie os seus pensamentos, se humilhe diante do Senhor. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, no tempo de Deus, Ele vos exalte. Tenha certeza, Deus quer te exaltar, Deus quer fazer você andar por lugares altos, né? Assim como águia, vai rompendo aí as tempestades e sobrevoa altaneiramente. Deus quer isso para você, Deus quer que você tenha sucesso. Mas para isso, se humilhe diante do Senhor. E o segundo erro clássico que eu quero tratar aqui com você, né? Enquanto eu estou ministrando a você, Deus fala muito ao meu coração, é não compreendermos o tempo de Deus, o Kairos do Senhor, que não é o tempo cronológico, é o tempo específico de Deus. Ainda no finalzinho do versículo 6 de 1 Pedro, o capítulo 5, né? Estamos no finalzinho aí do versículo 6, diz, para que a seu tempo, o tempo de Deus, Ele vos exalte. O Senhor quer que você tenha sucesso na vida. Deus quer que você conquiste muitas coisas para abençoar, ser abençoado e abençoar outras pessoas, mas não é no seu tempo, é no tempo do Senhor. Aquilo que você busca ao Senhor em intimidade, Ele no tempo certo vos exaltará. Você que está me assistindo, minha irmã, minha amiga, meu amigo, Deus quer te exaltar. Mas para isso, Deus não exalta quem não se humilha diante dele. Por isso precisa de um passo a passo. Primeiro, tira toda a arrogância do seu coração, tire toda a soberba, achando que Deus tem que te atender no tempo dele. E aí, compreendendo o tempo do Senhor, nós vamos diretamente. Você tá com papel e caneta aí na mão? Eu já falei, recebeu a notificação, não tá recebendo a notificação? Vamos parar aqui esse vídeo agora. Não, brincadeira. Mas se inscreve aí nesse canal, isso ajuda com que esse conteúdo chegue a outras pessoas, servas do Senhor, pessoas que amam ao Senhor, mas que ainda têm dificuldade de concretizar os seus sonhos naquilo que tem orado, tem buscado, tem jejuado diante do Senhor, mas não consegue receber? Então, gente, compartilha aí com elas e se inscreve no canal. Porque assim que você receber a notificação, você pega um papel, uma caneta, e se você não tem papel e caneta, depois você volta, salva esse vídeo aí, marca como gostei, para que você depois volte a assistir esse vídeo. Por quê? Primeira coisa, se humilhar diante de Deus. Segundo, compreender o tempo de Deus para sua vida. E o terceiro erro clássico que muitas pessoas cometem é viver ansioso sem confiar em Deus. A ansiedade, como eu falei para você, ela vem assolando, né? Tem várias síndromes aí, né? Que nós vivemos nesse século e cada vez mais, né? Síndrome do pensamento acelerado, crises de ansiedade, enfim. É comprovado já cientificamente que qualquer pessoa que trabalhe em níveis de ansiedade altíssima, eu não estou falando da ansiedade, gente, normal, natural, que isso faz com que acordemos cedo, possamos trabalhar, podemos nos mover, mas eu falo de ansiedade que te impede de ver novos horizontes, de ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus, que te dê,
né, os teus pensamentos fiquem alinhados conforme o Senhor quer, que você tenha clareza. Quantas pessoas já fizeram prova e na hora da prova, o que dizem? Ih, deu branco. E você sabe por que isso acontece? Por que dá branco? Porque às vezes você tem que resolver algum assunto e você não vê uma luz no fim do túnel. Sabe por quê? Simplesmente porque o teu coração está ansioso, sua mente está ansiosa. Isso faz com que o conhecimento seja bloqueado e assim você não funcione como você deveria funcionar, né, perfeitamente bem. E por isso eu deixo o versículo 7 de 1 Pedro 5 que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora você já pensou nesse sonho aí que lateja no teu coração? Vamos cumprir, né, essas 3 coisas. Se humilhar diante do Senhor, se você foi frustrado aí nos teus sonhos. O Senhor não quer que o seu sonho morra. O Senhor quer ressuscitar o teu sonho. Agora, enquanto você assiste esse vídeo, Deus quer trazer à tona, né, esse sonho alinhado com a palavra de Deus. O Senhor quer trazer à tona ao teu coração. O Senhor quer que você compreenda que por mais que você traga à tona agora no teu coração, não é no seu tempo, é no tempo dele. E eu falo isso, não é para você ficar de braços cruzados, esperando, né, cair do céu. Não, faça a sua parte, mas compreendendo, né, tirando toda a ansiedade, lançando aos pés do Senhor. E quando eu leio esse texto, eu compreendo que quando fala lançar a ansiedade, o Senhor não está falando assim, ó, não pode ter ansiedade não, não quero que você fique ansioso à toa não. O Senhor não está falando isso para você, Ele sabe que é natural de nós, seres humanos, termos ansiedade. Mas o que o Senhor fala com essa palavra é que lança sobre mim toda a sua ansiedade e confia, porque eu tenho cuidado de você. O que você tanto queria, tome posse dessa palavra e compreenda que aquele que é todo-poderoso, aquele que é o nosso Deus, aquele que acima de tudo é seu amigo e é o seu pai, tem cuidado de você. E aí, sabe aquela sensação que nós mães, né, e esposas temos de primeiro, né, a gente fala fulano de tal e culpa um, culpa outro, e quando a gente vai ver, a gente está se culpando a nós mesmos. Essa sensação de culpa vai ser lançada junto com a sua ansiedade aos pés do Senhor. Aquela sensação de, tá demorando, já passou ano, entrou ano, não tá acontecendo. O Senhor vai falar assim, aquieta-te, saiba que eu sou Deus. E quando vir, lembra da minha história? Então, isso aconteceu, essa notícia eu recebi em novembro de 2011. Quando foi dezembro de 2012, eu estava com Isaac nos meus braços. Contrariei, né, a ciência por aquilo que ela tinha falado, até porque há 7 anos eu tomava anticoncepcional ininterruptamente. Tive que fazer um tratamento bem forte em relação ao mioma, e ela falou assim, nem tão cedo você vai engravidar, mas fica calma, é normal. Quando ela me falou isso, foi início de março, né, dia 10 de março de 2012, eu não me esqueço. E quando foi no dia 4 de abril, com menos de um mês, eu estava com o resultado do exame de sangue, né? Porque além do exame da farmácia, eu falei, não, tem que fazer o exame de sangue para confirmar. E ali tinha sido confirmada que eu já estava grávida de 4 semanas. Então, o mesmo Deus que opera na minha vida, que operou em tantas histórias e testemunhos bíblicos, é aquele que vai operar na sua vida também. Então, somente confia no Senhor e o mais Ele vai fazer na sua vida. Você crê nessa palavra? Você entende que outras pessoas precisam dela? Então compartilha. E eu aguardo você no próximo vídeo com muito carinho. E me conta aí se você tem algum testemunho de que confiou no Senhor e que contrariou a ciência ou qualquer outra palavra vinda, né, de algum especialista. Deixa aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber. E me diz aí qual é a parte que mais tocou você nesse vídeo, tá bom? Espero você até o próximo. Um beijo. Deus te abençoe. Tchau!